Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma opção simples, fácil e bonita de lembrancinha para final de ano. Vou fazer uma caixinha, um modelo de caixinha que é aquela com tampa de sapato que a gente acha para comprar em qualquer lugar, de diversos tamanhos e que a gente pode utilizar para guardar diversas coisas. Pode ser para guardar chaves dentro quando você entra em casa, pode ser um porta-treco, às vezes você pode guardar chá, colocar chocolate dentro. Vocês podem utilizar esse tipo de caixa para qualquer coisa e é uma opção legal para a gente presentear, principalmente quando a gente não conhece a pessoa, mas a gente quer dar um presente para ela. Então é uma caixa bem neutra que dá para a gente aproveitar de diversas formas. Aqui na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês esse stencil aqui, que é um dos lançamentos da OPA na Mega Artesanal. É um stencil bonito, as palavras dele, a fonte, os detalhes, eu acho super fofo, super bonito e dificilmente não agrada quem ganha um presente desse. Então eu espero que vocês gostem, é uma opção aí para final de ano. Às vezes a gente tem que fazer um presente mais rápido, não tem muita ideia, né? Então eu espero que ajude vocês. Por favor, se você gostar, curta e se inscreva aqui no canal, ajude nosso canal a crescer, é super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Vamos pra parte boa? Bom, o que eu fiz aqui? Peguei a tampa da nossa caixa e eu fechei todo o fundo dela com o branco. Inclusive, fechei as laterais da nossa tampa, tá? Tudo fechado com o branco. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu pincel chanfrado, vou usar o tamanho 14 e eu vou sombrear toda a nossa tampa, inclusive as laterais, com o craft. Ainda com o craft, eu vou pegar agora uma esponja marinha, vou umedecer ela e eu vou fazer um esponjado em todo o fundo da nossa tampa. Agora eu vou encaixar o meu stencil aqui, eu vou colocar ele um pouquinho só mais para baixo, porque eu vou querer fazer o efeito 3D aqui das nossas letras, tá? Então, eu vou fazer uma marcação de todas as letras e do desenho aqui de baixo também com o craft. Feito isso, ó, a marcação tá bem certinha aqui, eu vou pegar e eu vou andar um pouquinho pra cima. Vou andar só pra cima, não vou andar para o lado. Vou prender aqui e agora a gente vai começar a colocar as cores nas palavras da nossa tampa. Aqui no caso, eu vou preencher cada palavra com uma cor. Então, o que eu vou fazer? A palavra cuidado eu vou preencher com o titânio. A palavra amor eu vou preencher com o cubatão. A palavra gentileza eu vou preencher com o vitória e a palavra afeto eu vou preencher com o vermelhão.
Agora, aqui no nosso detalhe de baixo, eu vou preencher o fundo do coração com o cereja e os galhos aqui com as folhas com o mirna. Agora a gente vai começar a sombrear as nossas palavras. O que eu vou fazer? Aqui na palavra cuidado e nas folhagens aqui de baixo, eu vou fazer um esfumado com o verde perla. No caso da palavra cuidado, eu vou fazer um esfumado da metade para baixo da palavra. E aqui nas folhagens, eu vou fazer o esfumado em pontos aleatórios. Não tem lugar certo para eu fazer esse esfumado aqui. Eu gosto muito de escurecer as pontas das folhas. Então, provavelmente é o que eu vou fazer aqui. Agora, no caso da palavra amor, eu vou fazer o esfumado na metade de baixo também, com o azul da Prússia. Agora aqui, na palavra gentileza, eu vou fazer o esfumado também na parte de baixo, mesma coisa com o amora. Finalmente, eu vou pegar o preto e eu vou fazer o esfumado na palavra feto e num pedaço aqui do nosso coração. Agora, vou pegar esse stencil de Natal, que eu vou aproveitar essa cantoneira, que ela é super bonita, ela não é de Natal, né? Não é específica de Natal. E eu vou aproveitar ela, mas antes eu vou isolar com fita crepe, ela tem essa curvinha aqui. Como a nossa caixa é uma caixa menor, eu vou isolar com fita crepe essa curvinha, para a cantoneira não ficar muito grande na tampa da nossa caixa. Feito isso, a cantoneira ela vai caber melhor aqui na nossa tampa, e ela vai ficar bem no cantinho. Se eu tivesse mantido esse arabesco, eu ia ter que ficar com ela muito pra frente, daí acabar pegando muito espaço, e eu quero que seja só um detalhe delicado mesmo. Eu vou fazer a cantoneira nos 4 cantos da nossa tampa, preenchendo com o amora. Agora eu vou pegar o cravo e eu vou sombrear os 4 cantos da nossa tampa. Inclusive, vou sombrear os cantos das laterais. Então, em cada ponta que a gente sombrear, né, vai ter um sombreado aqui em cima, aqui nessa lateral e aqui. Vai ficar essa ponta de cima toda sombreada nos 4 cantos da tampa.
Agora, com o branco, eu vou iluminar algumas letras e o nosso coração. Vou começar agora a trabalhar a caixa, né? Propriamente a parte de baixo da nossa caixa. Aqui eu passei uma demão de branco em tudo e lixei bem. Quem gosta de trabalhar com goma laca ao invés da tinta para depois lixar também não tem problema. O importante é que a gente tire as imperfeições da madeira antes de fazer o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar esse stencil aqui, que ele tem esse desenho de dois tamanhos, o maior e o menor. Eu vou trabalhar o maior nessa caixa, tá? Ele imita um bordado, né? Um bordado, um quilt, ele me lembra muito um quilt de coxa, de almofada. É um desenho bem delicado que dá para aproveitar muito. Vou pegar aqui, no caso, eu vou usar massa corrida e eu vou misturar com um pouco de cola. Quem não tiver massa corrida, tiver uma massa acrílica, uma massa de madeira, pode usar também, é só para fazer o relevo. Aqui, como é massa corrida, eu misturo com um pouco de cola para não ter perigo de esfarelar depois que a gente passar na madeira, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a nossa caixa, vou encaixar a estampa maior e eu vou fazer com essa massa corrida mais cola nos 4 lados da minha caixa. Então, eu vou fazer 2 lados, vou deixar secando ao natural, eu deixo no sol, e depois que secar eu faço os outros 2 lados. Agora que eu já fiz o nosso stencil com a textura, né, nos 4 lados, eu vou pegar e eu vou fechar tanto fora quanto dentro. Aqui dentro eu já adiantei, né? Vou fechar tanto fora quanto dentro com o cubatão. Agora que a nossa textura e o fundo, o cubatão tá bem seco, eu vou pegar o verde perla. Vou pegar um pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o 22, eu vou pegar um tamanho grande e eu vou fazer uma pátina seca em todos os lados da nossa caixa para realçar a textura que a gente fez aqui com o stencil. Por fim, ainda com o verde perla, eu vou pegar o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear os 4 lados da nossa caixa. Feito isso, é só finalizar a nossa peça com o verniz ou com a cera, né? Eu gosto de utilizar verniz spray. Eu pintei tanto dentro da caixa quanto da tampa com o cubatão. E aqui, ó, com o sombreado e a pátina, a gente ficou com uma textura e bem delicada, mas ao mesmo tempo com um toque rústico, né? Que eu gosto bastante de colocar o rústico nas peças, então não tinha como fazer diferente. Então, o que que eu fiz? Eu deixei a tampa mais delicada e deixei o rústico só para a parte de baixo da nossa caixa. Fica super delicado,
super bonito, é um tema de peça neutro, atemporal. Vocês podem colocar o que vocês quiserem dentro da caixa para presentear, e a pessoa que ganhar também vai poder utilizar da forma que ela quiser por conta do tema ser neutro, tá? Se vocês quiserem fazer mais caixas dessa, porém não quiserem fazer todas iguais, aqui eu usei o Cubatão, que é a cor da palavra amor. Vocês podem utilizar o titânio, podem utilizar o Vitória, podem utilizar o vermelhão, o Mirna, aqui na parte de baixo da caixa, e fazer o mesmo trabalho, que vai dar certinho, super combina, e vocês ficam com vários modelos de caixa, porém, conseguindo diferenciar a parte de baixo delas para não ficar tudo igualzinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, bom comecinho de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau!